Prepare-se para uma viagem hilária ao mundo da burocracia espacial, onde até os sonhos precisam de carimbo oficial. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi sugerido por Paletó Cheio de Monocelhas, escrito por Coreia com K, revisado e narrado por Gordinho Caipira. A história de Laísa Peixoto, a jovem mineira que viralizou na internet ao se autoproclamar astronauta de carreira e prometer uma missão espacial em 2029, é um prato cheio para qualquer libertário que aprecie uma boa dose de ironia e uma crítica contundente à burocracia estatal. Afinal, o que poderia ser mais emblemático da intervenção desnecessária do Estado do que a necessidade de licenças e vínculos para que um indivíduo persiga seus sonhos, mesmo que estes sejam, digamos, um tanto espaciais? Repórteres investigativos desmascararam a farsa, revelando que a NASA nega qualquer vínculo e que a empresa privada na qual ela está vinculada e que é citada por ela, a Titans Space, não tem autorização para voos espaciais. E é aqui que a piada se conta sozinha. Em um mundo verdadeiramente livre, a Laísa poderia ser astronauta, cosmonauta ou até mesmo uma fada espacial, sem precisar da bênção de nenhuma agência governamental ou da chancela de um carimbo burocrático. A liberdade, meus caros, é o foguete mais potente que existe, e não precisa de licença para decolar. Vamos ser sinceros, a ideia de que uma agência estatal como a NASA precisa aprovar quem pode ou não ser astronauta é por si só um atestado de como o Estado se intromete em tudo. É como se o governo decidisse quem pode ser um padeiro, um artista ou um jogador de futebol. Ora, a capacidade de um indivíduo de realizar algo, seja construir um foguete ou assar um pão, deveria ser determinada por sua competência, dedicação e, claro, pela demanda do mercado, e não por um comitê de burocratas que provavelmente nunca construíram nada além de pilhas de papelada. A NASA, com todo seu orçamento bilionário, pago com o suor do contribuinte, se preocupa em negar vínculo com uma jovem que, no mínimo, tem a audácia de sonhar grande. Enquanto isso, a iniciativa privada, mesmo com empresas ainda em fase embrionária como a Titans Space, busca inovar e oferecer oportunidades, mesmo que para turistas espaciais com bolsos recheados. E qual o problema nisso? Em um livre mercado, quem tem dinheiro para ir ao espaço, vai. Quem não tem, trabalha para ter ou busca alternativas mais acessíveis. O Estado, por outro lado, se preocupa em regular até o ar que respiramos, garantindo que ninguém voe alto demais sem sua permissão. Ainda, sobre a saga da astronauta Laísa, é fascinante observar como a mídia, muitas vezes, se torna um braço auxiliar do Estado na manutenção do status quo. Ao apurar as inconsistências, os investigadores encontraram uma série de problemas na fala da moça, mas ao mesmo tempo reforçaram a ideia de que a validação estatal é o único caminho para a legitimidade. A reportagem destaca que a NASA negou o treinamento, que a UFMG desligou a jovem e que a Universidade de Colômbia não localizou nenhum dos registros citados. Tudo isso, claro, para provar que a Laísa não é uma astronauta oficial. Mas e daí? Em um mundo libertário, a validação viria da capacidade de Laísa de realmente ir ao espaço, de construir algo, de inovar e não de um calhamaço de papel e carimbos. A burocracia, essa velha senhora ranzinza, sempre estará lá para frear a inovação e a liberdade individual, garantindo que ninguém ouse sonhar fora das caixinhas regulamentadas. E o mais engraçado é que muitas vezes essa mesma burocracia é financiada com o dinheiro de quem ela impede de prosperar. Uma verdadeira piada de mau gosto, não é mesmo? E o que dizer da Administração Federal da Aviação, a FAA, que salientou que a empresa não tem autorização para voos espaciais. Ora, se uma empresa privada quer levar pessoas ao espaço e os indivíduos estão dispostos a pagar por isso, qual o papel do Estado em proibir? É a velha história do proteger o cidadão de si mesmo, que no fundo é apenas uma desculpa para controlar e taxar. Em um livre mercado, a segurança seria garantida pela reputação da empresa, pela concorrência e pela responsabilidade civil. Se a Titans Space falhar, ela arcará com as consequências, e não o contribuinte. Não foi o que aconteceu com a Ocean Gate, quando seu submarino implodiu, ao levar indivíduos para ver o Titanic naufragado, a não sei quantos quilômetros mar adentro, literalmente? Mas o Estado, em sua infinita sabedoria, prefere criar barreiras, licenças e autorizações, garantindo que apenas os escolhidos possam inovar. E quem paga a conta dessa ineficiência? Você, meu caro pagador de impostos, que financia a burocracia que impede o progresso.
é de dar risada se não fosse trágico. Nesse caso em questão seriam os pagadores de impostos americanos, mas tenho certeza que vocês entenderam. Essa história é um lembrete hilário e ao mesmo tempo melancólico de como o Estado se tornou um parasita que se alimenta da liberdade individual. A jovem, com sua ambição, mesmo que exagerada e fomentada por excessos, representa a vontade de buscar um sonho que o Estado tanto tenta sufocar, enquanto a NASA com seus bilhões se preocupa em colocar milhares de impeditivos para a moça conseguir alcançar seu sonho, a iniciativa privada, com suas limitações, busca novas fronteiras. E é essa a diferença fundamental entre o mundo estatista e o mundo libertário. Um se preocupa em controlar e proibir, o outro em inovar e prosperar. Que a Liza, mesmo sem a bênção da NASA, continue sonhando grande, mas sem contar em verdades para ganhar popularidade, e que nós libertários continuemos a desmascarar as farsas que nos são apresentadas, com um sorriso no rosto e a certeza de que a liberdade é o único caminho para o verdadeiro progresso. Afinal, quem precisa de um Estado para ir para o espaço quando se tem a liberdade de sonhar e a coragem de tentar? Sobre as informações passadas pela moça aos noticiários, bem, isso confirma aquilo que sempre falamos. A melhor arma contra fake news é a liberdade. Como diria o chavão popular, mentira tem perna curta. Nenhuma inverdade se mantém de pé por muito tempo. Em poucos dias, entrando em contato com as entidades que diziam estar ligadas a ela, ficaram claras as inconsistências na história, provando a falta de necessidade em se ter verificadores de fatos estatais. Os indivíduos têm plena capacidade de avaliar se uma notícia é ou não verdadeira. Não há necessidade de um Ministério da Verdade governamental. Se necessário for, os indivíduos podem ir atrás da veracidade das informações. Os excessos da história contada por ela impactarão negativamente apenas sua reputação. Afinal, agora terá que dar explicações sobre as informações encontradas, explicando as inconsistências para todos. Mais uma vez, a liberdade mostra-se necessária e o Estado não apenas desnecessário, como também uma pedra no sapato dos sonhos das pessoas e da evolução do setor espacial. Se esse setor fosse tratado como qualquer outro desde o começo, teríamos dezenas de astronautas brasileiras e voos espaciais na mesma proporção que os voos comerciais. Contudo, nunca saberemos se isso é ou não verdade, diferente da história da Liza. Portanto, como os bitcoinheiros dizem, não confie, verifique. E se quiser confiar, confie. Mas lembre-se que se a história parece boa demais, tem muito esqueleto dentro do armário que não foi informado e que cedo ou tarde ele irá aparecer. Obrigado pela audiência. Este é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site visãolibertaria.com e envie os seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!